Meu nome é Toninho. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao programa Opção para a Vida. Está completando 30 anos nesse aniversário tão maravilhoso. E também agradecer ao pastor Bosco, que dirige o programa, né? E também dizer o quanto é grato viajar à terra de Israel com o pastor. Obrigado, pastor, por tantas viagens que fizemos juntos. Todos fui feliz. É uma honra muito grande estar ao seu lado e também muito honroso ir a Israel. Obrigado por tudo. Quinta-feira, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, dia da luso-brasileira, dia da Força Aérea e da Caça, dia do livro e o dia mundial da terra. Eu queria chamar a sua atenção, em especial, para a celebração do dia do livro. Esse livro, que eu queria que você prestasse bem atenção, é o livro dos livros, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Jesus recomenda: examinai as Escrituras, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma meditação sobre o Salmo 23 e a nossa Aline, a nossa guia turística em Israel. Estamos sendo informados que o Ministério do Turismo já está abrindo as suas portas. Possivelmente em janeiro, se Deus assim nos permitir, nós estaremos realizando a nossa 14ª excursão. Programe-se e prepare-se, porque a partir de julho nós já temos algumas informações a respeito da nossa excursão. Fiquemos, portanto, agora com a Aline. Viajem conosco através da nossa guia turística por toda a terra de Israel. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje a gente tem um vídeo um pouco diferente. Eu decidi vir aqui até o centro de Jerusalém e doar sangue numa das unidades móveis do MADA. Então eu vou contar para vocês como isso funciona e como funciona o sistema de saúde aqui em Israel. Então vamos lá! O MADA, ou Magen David Adom, a Estrela de Davi Vermelho, é o Serviço Nacional Emergencial Médico de Israel, e aqui é o Bloodmobile, não é o Batmobile, e sim o Bloodmobile, que quer dizer são as estações móveis de doação de sangue. Elas viajam por Israel e param, e assim as pessoas podem vir aqui doar sangue. Como eu sei que ela está aqui? Porque hoje eu recebi uma mensagem de WhatsApp deles me contando que está aqui e me convidando para vir doar sangue também. Eles fazem, além das doações de sangue também, eles têm sistemas de ambulância e de resgate, e boa parte dos fundos vem de doação. Então, normalmente, do lado das portas, a gente vê aqui o nome da pessoa ou da família que doou esse dinheiro. Então, muito obrigado à família do Piers e David Salmon por essa doação. E muita gente falou do MADA no início desse ano por causa dessa foto que saiu nas notícias. Se vê um muçulmano e um judeu rezando lado a lado, cada um para sua direção, mas os dois com o objetivo único aqui de salvar vidas em Israel. A primeira coisa que a gente tem que fazer é preencher o formulário com o nosso histórico médico, e aí a gente espera a nossa vez para ser chamados, e tem essa área aqui bonita de espera para preencher e para esperar. E vamos agora entrar na unidade móvel de sangue para fazer a nossa doação. Então chegou a nossa vez, a gente tinha um pouco de fila e a gente está agora doando sangue. É um processo bem fácil, dura 10 minutos. E pessoal, se vocês estão em Israel, dá para doar sangue mesmo quando tem quarentena. Onde vocês estiverem em Israel ou no mundo, vocês podem também doar sangue. E pessoal, vamos ajudar agora o próximo ainda mais nessa época que a gente está vivendo agora. E uma coisa interessante, quando tu preenche o formulário, tu pode dizer para que tu quer que teu sangue seja usado. Por exemplo, tu pode também dizer que teu sangue pode ser usado para pesquisas médicas e desenvolvimento de novos medicamentos, como no caso eu coloquei, que ele pode ser tanto para doação como para pesquisa. E no final, a parte mais divertida é receber o Tropit, que são esses suquinhos de uva de criança, que é para ajudar a gente a se recuperar um pouco. Agora que eu já doei o sangue, já recebi meu adesivinho e tomei o suco, vamos falar um pouco do sistema de saúde público de Israel.
ele é diferente do que a gente conhece no Brasil. Ele é um sistema que é uma parceria público-privada. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que cada cidadão de Israel tem que escolher um dos 4 convênios de saúde pública. E esse convênio ele vai dar gratuitamente para o cidadão todos os serviços que o governo decide. Isso vai desde medicamentos a tratamentos e também a aparelhos auditivos para quem precisa, e também alimentação especial para quem tem ALS e outras doenças. Então é um serviço que cobre praticamente tudo que a população precisa, mas quem quiser também pode pagar um premium, quer dizer, pode pagar um a mais e ter serviços extras. Mas mesmo os premiums em Israel, eles não são muito caros. O que eu pago, por exemplo, no meu sistema de saúde, que é o Clalit, eu pago o mais caro para a minha faixa etária, que são 75 shekel. E aí a gente recebe também direitos a serviços não básicos, por exemplo, descontos em tratamentos estéticos, se eu quiser. E além de ser gratuito, o sistema é bom e funciona. Por terem 4 planos públicos de saúde, eles concorrem entre eles e tentam melhorar a qualidade da saúde. E, claro, não é tudo perfeito, tem o que melhorar ainda, mas eu acho que Israel está numa posição muito boa em relação à saúde pública do país. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm perguntas sobre o sistema de saúde de Israel ou de outros assuntos que vocês querem que a gente fale aqui no canal, comentem aqui embaixo. Um beijo e até a próxima! Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Meus irmãos, eu preciso de dizer isso a vocês. Eu já disse várias vezes e vou repetir. Eu nunca mais vou ler o Salmo 23 como eu li antigamente. Nunca mais. Depois que Deus falou e ainda está e continua falando ao meu coração. Sem derramamento de sangue, completem. Não há remissão de pecados. Vamos celebrar logo mais a ceia do Senhor. O meu cálice transborda. E esse cálice que transborda foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É o que nós ainda veremos hoje. E se der tempo, nós vamos falar sobre bondade. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Somente essa frase, se der tempo. Meus irmãos, eu preciso ler apenas o versículo 5 e a parte B do versículo 6 do Salmo 23. Lembrando que nós começamos este sermão no dia 21 de 6 de 2020. Já fazem vários meses que nós estamos ainda nestes versículos últimos e nós pretendemos concluí-lo o mais breve possível, porque Deus já tem falado no meu coração sobre outras tantas mensagens e temas bem atuais, mas eu não posso deixar de concluir aquilo que Deus colocou no meu coração. Vamos ler os versículos 5 e 6, os versos 5, a parte B. O meu cálice, eu faço questão de derramar mesmo, é para transbordar mesmo. Isso aqui foi o sangue de Jesus, irmãos. Foi transbordante. O cálice, meu cálice transborda. Pensa nisso. Nunca mais você lê o Salmo 23 sem que você ligar isso aqui ao sacrifício, ao derramamento de sangue do Filho de Deus. Sem derramamento de sangue, diz o escritor sagrado aos Hebreus, não pode haver remissão de pecados. Eu acredito que vocês devem estar lembrados. O salmo que antecede o 23 é o Salmo 22, obviamente, de autoria do próprio Davi. E nesse Salmo 22, que antecede o 23,
Davi reporta alguns fatos inerentes ao meu cálice transborda, ao sacrifício de Jesus, ao sangue derramado na cruz do Calvário. Vou citar apenas lembrando a vocês. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus usou estas mesmas palavras quando estava lá sendo crucificado. No versículo 8 deste mesmo salmo, os algozes que estavam ao pé da cruz diziam: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Não foi isso que disseram os dois ladrões? Um deles se arrependeu depois e voltou atrás e disse: nós estamos aqui de igual modo porque nós merecemos, realmente nós estamos pagando pelo que nós erramos e pecamos. E aí ele se retratou, voltando para Jesus, disse: Jesus, porque ele tinha dito para o seu companheiro: este nenhum mal fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Salmo 22, versículo 8. No versículo 15, Davi diz, é autor do Salmo 22: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Tenho sede. E lá no Evangelho de Mateus, capítulos 27, versos 48 e 49, nos diz que quando Jesus disse: estou com sede, eu tenho sede, os soldados colocaram a esponja na ponta de uma vara, de um caniço, embevecida com vinagre, e deram para matar a sede, entre aspas, de Jesus. Se você estivesse com sede e alguém chegasse para você, em vez de lhe dar água potável, lhe desse vinagre, como é que você ia se sentir? Responda. Meu cálice transborda, porque Jesus sofreu em meu lugar, em seu lugar, ao ponto de ter sede, de beber água, e lhe deram vinagre, cuspiram no seu rosto. Isso tudo está no Salmo 22. No verso 18 do Salmo 22, ele diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Não foi isso que os soldados fizeram? Lucas 23, versos 33 e 34. Foi exatamente isso, lançaram as sortes. E eu disse para vocês que tiraram as vestes de Jesus e deixaram as suas vergonhas expostas. Quem de vocês, como se sentiria se isso acontecesse? O meu cálice transborda de amor. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, os dois malfeitores estavam ali blasfemando, murmurando contra Jesus. E Jesus simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Parece que Davi, autor do Salmo 23 e do Salmo 22, vivenciou alguma situação similar a que Jesus também passou. Só que, quando ele diz meu cálice transborda, é como se ele estivesse referendando, apontando, indicando para aquele que um dia haveria de derramar o seu sangue. Meu cálice transborda. Todas as vezes que você for ler o Salmo 23, chegar a essa parte, lembre-se disso: o meu cálice transborda. E aí você vai entender que quando Jesus estava lá no Getsêmani, você vai entender porque Jesus disse, quando estava sentindo que estava recebendo todas as nossas fraquezas, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as injúrias, todas as calúnias, tudo que é ruim e que não presta. Jesus estava recebendo inocentemente, sem mácula nenhuma, nem ruga de pecado. Meu cálice transborda, derramou o seu sangue. E ele estava fazendo isso por quem?
por mim e por você, por cada um de nós, você que está em casa. Meu cálice transborda por você. Foi por isso que esse cálice transborda, foi derramado. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. E aí você vai entender que quando Jesus estava no Getsemane orando, eu falei também sobre isso, ele estava como se fosse uma prensa, porque o Jardim das Oliveiras tem muitas oliveiras, muitos pés de oliva, e esta oliveira, como eu disse para vocês, quando ela é extraída, o óleo ou o azeite, ela é prensada numa pedra de moinho, até que o líquido da azeitona, do azeite, seja canalizado para um depósito, onde eles fazem um reservatório para ser depois consumido. Assim, Jesus estava sendo esmiuçado, assim uma pedra de moinho, meu cálice transborda. E aí foi por isso que naquela hora, Jesus, inocente, puro, sem mácula nem ruga nenhuma de pecado, ele estava simplesmente sendo visto pelo Pai, que esse cálice aqui representa eu e você, pecado, entendem? Pecado, que significa errar o alvo, que significa desobediência. Então Jesus naquela hora estava recebendo tudo isso aqui, esse cálice aqui que era meu, era seu, que nós herdamos dos nossos ancestrais desde o Éden. Jesus então recebe. Pastor, mas Jesus pecou? Não, ele estava recebendo os meus e os teus pecados por causa da nossa desobediência, porque Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Meu cálice transborda, porque na hora em que Jesus estava recebendo todas essas mazelas minhas e suas, que representam o pecado, o Pai estava como que dando as costas, por causa da indignação, que naquela hora ele vira o seu filho inocentemente receber. Aí que é que Jesus disse: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Que cálice Jesus estava dizendo? Passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Meu cálice transborda por causa dos meus e dos teus pecados, por causa da nossa desobediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, todas as vezes que você lê o Salmo 23, o meu cálice transborda, lembre-se que Davi quis dizer isso. Naquela hora, Jesus estava realmente derramando o seu sangue inocente, pelos meus e pelos teus e pelos nossos pecados, de todos que nos assistem agora em casa, em qualquer lugar em que se encontrem. Naquelas circunstâncias, o Pai como que lhe dera as costas, no sinal de tristeza, de ver o seu filho puro e inocente, recebendo o que não merecia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que naquela hora, Jesus estava assumindo o meu lugar, o seu lugar, a nossa posição. Porque eu quero mostrar aqui para vocês o que nós ilustramos quando falamos sobre o Salmo 23, a despeito do Senhor meu pastor, e vocês vão lembrar desta cena, que eu gostaria que fosse lançada aqui para que todos vejam. Lembrem-se desta cena que estamos exibindo. A cruz, e ao pé da cruz, um cordeiro que seria imolado. Meu cálice transborda. Creio que está passando aí acho que quem está assistindo em casa está vendo, né? Se pudesse passar aqui para que os irmãos vissem, eu agradeço. Se não puder, não tem problema. Então Jesus, a cruz lá do Calvário, e Jesus o cordeiro sendo imolado. Meu cálice transborda. E diga-se de passagem que Jesus estava recebendo tudo aquilo
imerecidamente. Repito, imerecidamente. Embora a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, naquela hora ele disse: Pai, está aqui. Alguém pode apagar aqui os instrumentos? Para ficar bem claro e bem nítido, por favor, para quem está aqui na igreja. Desde Adão, antes de Cristo, até depois de Cristo, até os dias atuais, está aí esta foto, esse desenho que o nosso irmão diácono Eliésio preparou. Eu pedi, ele foi muito feliz nessa imagem aí. Olha lá, muito obrigado, irmão presbítero, obrigado. Então está aí, de Adão até a cruz, antes de Cristo, o meu cálice transborda para aqueles que haveriam de crer naquele que haveria de ser imolado, do cordeiro que haveria de ser sacrificado. Eles olhavam para um sacrifício futuro, nós olhamos para um sacrifício passado. O meu cálice transborda. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, nós encontramos essa escritura: ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus em nenhum momento bateu pino, em nenhum momento ele estava se sentindo meio perdido. Pelo contrário, se for possível, meu Pai, remova de mim este cálice. E esse cálice era esse aqui: pecado, eu não suporto, mas como eu estou aqui para fazer a tua vontade, passa de mim este cálice. Estou pronto para fazer a tua vontade, seja feita segundo a tua vontade. Por isso Jesus disse: passe de mim este cálice. Quando você lê lá no Evangelho esta expressão, passe de mim esse cálice, lembre-se do meu cálice transborda. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o pecado enchia este cálice todinho, o sangue que Jesus derramou transbordou para que isso aqui fosse anulado. Deu para vocês entenderem? Está claro, né? O profeta Isaías, no capítulo 53, descreve isso bem detalhadamente, falando ele não tinha presença, não tinha formosura, olhávamos para ele, nem a beleza havia que nos atraísse. Ele, como ovelha muda, foi levada pelos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, ele era o mais desprezado dos homens. Isaías faz uma radiografia, ele faz uma exposição detalhadíssima sobre Jesus. O meu cálice transborda. E pasmem o que eu vou ler para vocês. O profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda, presta atenção, ainda que os nossos pecados sejam como escarlata. E você sabe o que quer dizer escarlata? Significa vermelho vivo. Pode olhar no dicionário de Aurélio. É um vermelho aceso, vivo, da cor de sangue. E aí Jesus disse, Isaías diz: vinde, pois, e arrazoemos entre vós. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ou como a lã. Vejam isso aqui é um novelo de lã. Presta atenção. O sangue derramado, o meu cálice transborda, que apagou todos os meus pecados, me tornou branco como esta lã. Isaías diz isso. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ninguém pode negar que isso aqui é branco.
Agora deixem eu ler para vocês uma tradução da Bíblia na linguagem de hoje, que eu não posso preparar um sermão sem fazer minha consulta lá. Você vai ver que linguagem mais detalhada possível para que a gente entenda as minúcias. Ele diz o seguinte, a tradução atualizada: escarlate é um adjetivo que significa de cor vermelha, muito viva. Daí Jesus ter derramado todo o seu sangue para que as nossas almas fossem alvejadas e comparadas à neve branquinha, branquinha, quando cai, ou branca como a lã. Numa dessas nossas excursões à Terra Santa, nós chegamos, parece que, não sei se a irmã Vani ou a irmã Aurizete estava nessa excursão. Nós estávamos na Turquia, estava caindo neve, coisa linda. As plantas, as árvores ficam todas branquinhas. A neve, quando cai, ela deixa tudo branco. Pois bem, essa tradução aqui, na linguagem de hoje, diz que o sangue, o meu cálice transborda, deixa tão alvo como a branca lã, como a neve quando cai. A tradução diz assim, na linguagem bem popular: por mais funda e feias que sejam as manchas dos vossos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar, meu cálice transborda, essas manchas completamente. Quem pode dizer amém? Completamente, eu tenho que crer nisso. Eu creio nesse sacrifício de Jesus, que me tornou branco como a lã, branco como a neve quando cai. Por mais funda e feias que sejam as manchas dos vossos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como o sangue, eu os deixarei brancos como o cal de pintar, na tradução da linguagem de hoje. E quando você vê uma casa pintada de branco, aquilo é cal. Pastor, quem não sabe? Pois é, a tradução da linguagem de hoje, para que a ficha caia, ele diz, vai ser branca como um cal. É uma linguagem, é um sinônimo, né, vamos dizer assim, que o escritor quis dizer. Pois bem, Deus nos vê agora, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, conforme nós vimos aí. Ele vê a mim e a cada um de nós como se nunca houvéssemos pecado. É assim que Jesus, quando o cálice transbordou, o sangue foi derramado, ele me apresenta, ele me representa diante do Pai, porque ele não tinha pecado nenhum, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, ele é meu, ele é aquele que me substituiu na cruz. Acredito que você, telespectador, foi profundamente enriquecido e abençoado, mas vamos ficar devendo a continuidade e a conclusão desta mensagem sobre o Salmo 23. Desejamos a todos um dia abençoado, que Deus derrame luz em vossos caminhos e possa continuar guardando, protegendo e abençoando a sua vida contra essa doença que está aí. Que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Estamos aqui para parabenizar o programa Opção para a Vida aos seus 30 anos de existência no ar, e é uma satisfação imensa de estar aqui para parabenizar essa programação do Pastor Bosco, e também falamos um pouco da viagem à Terra Santa, que nós iremos sempre com o Pastor Bosco. Está aqui a prova do nosso museu de viagem, em todas as lembranças de Israel, está aqui, é uma satisfação imensa, e obrigada a todos, que Deus abençoe.